felicidade podermos estar juntos nessa manhã que Deus preparou para nós. Que grande alegria de estarmos aqui reunidos para aprendermos mais das verdades desse Deus que a Bíblia diz que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Estamos aí no nosso estudo ao longo da segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. Hoje nós trabalharemos a aula de número 11 e que tem como tema uma vida de santidade. Santidade. A palavra de Deus diz: segui a paz com todos e a santificação, porque sem ela ninguém verá Deus. Vida de santidade é uma vida fundamental para o cristão e para todo aquele que certamente quer ter um maior relacionamento com o Deus Todo-Poderoso. Antes de mais nada, eu queria te fazer aquela breve observação que eu sempre faço no início das nossas aulas. Você que está chegando aí pela primeira vez no nosso canal, queria te pedir gentilmente que você se inscrevesse no nosso canal, porque isso é muito importante para nós. Além disso também, se você gostar dos conteúdos e se eles estiverem edificando a sua vida, compartilha do nosso canal com seus familiares, com seus amigos, com as pessoas ali que fazem parte do seu círculo de amizade. Além disso também, queria te convidar para você se juntar a nós lá no Instagram. Também estamos no Instagram, ali no @ICPresbiteriana. Você pode achar ali a página da nossa igreja e lá também contém alguns materiais que certamente vão edificar a sua vida. E para fecharmos então esta breve observação, eu queria te pedir o seguinte: se você gostou desta aula, se essa aula trouxe novas informações para você, se esta aula edificou a sua vida, não esqueça de ao final você dar o joinha ali, clicar naquele joinha, porque isso é muito importante também e fortalece o nosso canal. E se essa aula também acrescentou algo novo na sua vida, coloca nos comentários, deixe o seu comentário, fala aquilo que mais falou ao seu coração. Se você não entendeu alguma coisa, também deixe a sua pergunta, porque nós teremos um imenso prazer de poder respondê-la, e assim juntos nós vamos aprendendo, como eu falei, aprendendo mais do Senhor, e juntos nós vamos então buscando mais a face desse Deus maravilhoso. Queria te convidar nessa hora então a fechar os seus olhos, para que juntos nós possamos fazer uma breve oração. Vamos orar? Bondoso Deus, amado Pai, nós louvamos e agradecemos o Teu nome. Somos gratos, ó Deus, pela Tua fidelidade, Senhor Deus, sobre as nossas vidas nessa manhã. Te pedimos, ó Deus, a luz do Teu Santo Espírito, para que Ele venha nos trazer o entendimento da Tua palavra. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Convido você então a abrir a sua Bíblia lá no capítulo 6. Hoje então a proposta é de fecharmos o capítulo 6. Você pode observar aqui que a base do texto que nós vamos fazer a explanação nessa manhã está exatamente em 2 Coríntios capítulo 6, dos versos 14 em diante, fechando todo o capítulo 6, e leremos também o primeiro versículo do capítulo 7, porque ele vai complementar as informações que o apóstolo Paulo está abordando ali no capítulo 6. Espero que você já tenha achado aí na sua Bíblia o texto que nós vamos ler agora, e juntos então façamos esta leitura. 2 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 14, diz assim a palavra do Senhor: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Outras versões diz Belial. Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Versículo 18: serei vosso pai, e vos sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Versículo 1 do capítulo 7: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito,
aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Se você tem acompanhado as nossas aulas até aqui, e já são 10 aulas que se passaram até esse momento, no início do capítulo 6, Paulo continua fazendo a sua defesa própria, a defesa do seu apostolado, a defesa da sua índole, dizendo à igreja de Corinto que em nenhum momento ele foi dissimulado, que em nenhum momento ele foi uma pessoa que tentou ludibriar a igreja, e que em todos os momentos em que ele esteve presente ali com aquela igreja, ele sempre procurou ser verdadeiro para com eles, ao ponto de, como nós vimos na aula passada, o próprio apóstolo Paulo, ele colocou, mostrando à igreja quantos sofrimentos, quantas lutas, quantas dores ele já tinha passado e vinha passando pela questão de fazer a obra do Evangelho, pela questão de fazer a propagação das boas novas, e também de ter feito todo o trabalho junto à fundação da igreja de Corinto. Quando chega a partir do versículo 14, nos parece então que Paulo vai fazer um parênteses daquilo que ele está expondo, daquilo que ele vinha expondo desde capítulos anteriores até do capítulo 6 e os 13 primeiros versículos então deste capítulo 6, e ele vai querer abordar com a igreja de Corinto exatamente o tema da santidade. E aí Paulo vai iniciar o capítulo 6 falando de uma questão chamada como jugo desigual. Paulo está fazendo um alerta, Paulo vai fazer uma exortação, uma admoestação, uma grande orientação à igreja de Corinto, ou aos membros da igreja de Corinto, para que eles não se colocassem em jugo desigual. E esse vai ser o ponto central da nossa aula nessa manhã. Nós vamos tratar exatamente para vermos o que significa essa questão do jugo desigual e como é que ele se aplica às nossas vidas. O que Paulo estava querendo dizer à igreja, qual era o contexto inserido aqui na segunda carta aos Coríntios, pelo qual Paulo então teve que escrever a respeito de jugo desigual. E aí eu queria fazer só uma observação técnica, porque é interessante que esse pedacinho de texto, durante muito tempo, ele foi alvo de várias discussões, porque inclusive alguns estudiosos da palavra de Deus, como eu falei anteriormente, como Paulo veio falando uma série de coisas relacionadas à defesa do seu apostolado, de repente aparece um trecho no capítulo 6 que dá uma quebra nessa defesa, e Paulo então vai começar a abordar a questão do comportamento da igreja em relação à santidade que ela deveria ter. E algumas pessoas estudiosas da Bíblia, alguns teólogos, acreditavam no passado até que este pedaço aqui poderia ser um pedaço da tão famosa carta dolorosa, carta que nós vamos falar melhor sobre ela lá na próxima aula, mas que poderia ser um fragmento dessa carta que acabou Paulo utilizando então quando ele mandou essa segunda carta à igreja de Corinto, que, como você sabe, na verdade ela foi a quarta carta que Paulo escreveu, e nós vimos isso lá na primeira aula, quando a gente introduziu o estudo da segunda carta. Mas na verdade isso não se aplica, esse pensamento que durante um tempo tentava defender, não se aplica. Por quê? Porque todos os escritos antigos relacionados à segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, todos os manuscritos e cópias que acharam a respeito dessa carta, em todos eles, unanimemente, em todos eles, este pedaço está escrito desta forma. Então, na verdade, quando Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios, ele escreveu aqui, quando ele chegou nesse pedaço aqui, ele fez questão, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, de chamar a atenção da igreja de Corinto em relação à sua postura de santidade. Então, esse vai ser o ponto central da nossa aula de hoje. Nós vamos tratar a respeito da importância da santidade à luz desse texto. A importância de nós levarmos a sério a santidade do Senhor, santidade que significa nos separarmos para fazermos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E por que essa santidade é tão importante? E por que então Paulo escreve sobre essa questão do jugo desigual? E ele faz questão então de terminar
terminar o capítulo 6 abordando este tema. Então, avançando, o primeiro ponto que eu destacaria nessa manhã seria o seguinte: Paulo vai exortar a igreja que ela não ande ou não se coloque em julgo desigual com os incrédulos. E aí, quando se estuda essa questão do julgo desigual, três possibilidades elas surgem à luz tanto do texto de 2 aos Coríntios, quanto da primeira carta aos Coríntios, que também nos ajuda a entender o contexto da segunda carta. Então, pensando nessas três possibilidades, quando Paulo então começou a escrever a respeito disso, poderia ser a seguinte: a primeira delas, Paulo pode estar reafirmando o que ele colocou para a igreja de Corinto na primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 5. Por quê? Porque quando Paulo escreve a igreja de Corinto, a primeira carta aos Coríntios, essa carta ela foi motivada por alguns questionamentos e algumas coisas que estavam acontecendo na igreja, que Paulo se viu na necessidade então de exortar a igreja, trazendo algumas orientações a eles, aos Coríntios. E Paulo vai começar lá no capítulo 5 da primeira carta, dizendo assim: olha, quanto ao que vocês me falaram, quanto ao que vocês me questionaram, melhor dizendo, eu agora vou expor o que eu penso. Então, olha, em relação a isso que está acontecendo aí, é melhor vocês se afastarem, assim que Paulo escreve, é melhor vocês se afastarem dessas pessoas que, se dizendo irmãos, têm um comportamento completamente errado, completamente fora da santidade bíblica, um comportamento completamente fora da orientação bíblica, dos mandamentos, daquilo que Deus quer para a vida de vocês. E Paulo vai dizer mais, ele diz assim: olha, com relação a esses aí, eu até aconselho que vocês nem sentem para comer, ou seja, não convivam com essas pessoas. Então, aqui na segunda carta aos Coríntios, melhor dizendo, Paulo, quando escreve isso, chamando a questão do julgo desigual, ele poderia estar falando a respeito deste grupo. Mas uma segunda possibilidade também é bem provável, que seria essa aqui, ó. Paulo pode estar exortando a igreja de Corinto a não se misturar com quem? Com os pagãos nas festas que eles costumavam ir. Paulo passou 3 capítulos na primeira carta aos Coríntios escrevendo a igreja para quê? Para que eles não se misturassem com o paganismo, para que eles não se envolvessem com festas pagãs. Por quê? Porque as festas pagãs eram muito comum a sua ocorrência ali na região de Corinto. Haviam vários templos pagãos, vários templos onde as pessoas cultuavam os seus deuses, e Paulo fez sérias exortações, 3 capítulos na primeira carta aos Coríntios, pedindo para que, ou melhor, orientando, dizendo que, não é nem pedindo, não, dizendo que eles não se misturassem com os pagãos nas festas pagãs. Por quê? Porque na verdade essas festas elas estavam sendo direcionadas a cultos a demônios. Depois você pode ler lá o capítulo 8, o capítulo 9 e o capítulo 10, que você vai ter uma melhor compreensão. E aí a terceira possibilidade, que é provavelmente a que a gente leva em consideração por causa de todo o contexto que a segunda carta é exposta, é essa aqui. Paulo vai estar exortando a igreja a não se misturar com os falsos mestres e os falsos profetas que adentraram ali na igreja e estavam gerando grande confusão. Então, depois de se muito avaliar, a conclusão que se chega é que é exatamente isso. Quando Paulo vai tratar dessa questão do julgo desigual, ele está realmente chamando a luz aquela igreja à luz da orientação bíblica, para que eles não continuassem se envolvendo com os ensinamentos ou com as orientações que os falsos mestres, os falsos profetas estavam inserindo dentro da igreja de Corinto. Porém, como nós sabemos que a Bíblia não se limita ao tempo e ao espaço, porque ela é uma inspiração divina, então, como Deus é maior do que o tempo e o espaço, e todo o ensinamento bíblico serve para qualquer tempo em que o homem vier a habitar esta terra, eu queria te chamar a atenção, porque isso é um ponto extremamente importante. Os princípios apresentados por Paulo aqui, neste contexto, sem sombra de dúvida, eles podem ser aplicados a qualquer tipo de associação
associação. E que tipo de associação? Há qualquer tipo de associação que, porventura, um cristão faça com um não cristão, ou um crédulo ou um crente faça com um incrédulo, de tal sorte que isso possa então colocar tanto a sua fé ou o seu relacionamento com Deus em risco. Então, na verdade, o que Paulo vai nos ensinar aqui nesta manhã, ele nos chama a atenção, porque aqui, dentro dessas associações, eu posso destacar tanto aquelas de cunho pessoal, e aí o que você pode estar pensando assim, o que são associações de cunho pessoal? Relacionamentos pessoais, como namoro, noivado, casamento, ou relacionamentos de cunho profissional, que são o quê? São sociedades profissionais que as pessoas fazem entre elas, e que se porventura um crente ou um cristão se colocar diante em uma sociedade, em negócios, com um não cristão, um não crente, que comece a afetar a sua fé e o seu relacionamento com Deus, e esse tipo de situação é clara e categórica, que entra exatamente dentro da questão do jugo desigual, como nós vamos ver a partir de agora. Então, já como aplicação, o conceito do jugo desigual, ele, depois que nós terminarmos toda essa aula, você precisa ter muito claro, dentro de tudo que Paulo abordou, que isso se aplica no seu dia a dia, seja no seu relacionamento pessoal, ou nos relacionamentos pessoais, melhor dizendo, que você quiser ou vier a construir, tiver interesse em construir, ou nos seus relacionamentos profissionais. Por isso essa aula é tão importante. Então Paulo está dizendo, não se associe com os falsos mestres, como nós vimos. E aí assim, 2, por que Paulo usa a expressão jugo desigual? Por que Paulo usou isso? Porque quando Paulo usou essa expressão, a igreja de Corinto sabia muito bem o que Paulo queria dizer. Então, daqui, Paulo usa como base de comparação para a explicação do jugo desigual o Pentateuco de Moisés. Por quê? Porque essas questões do jugo desigual, elas vão nascer exatamente lá no período da lei, de quando Moisés recebeu a lei e ele foi escrevendo o Pentateuco. Então, afinal, então, vendo o conceito, o que é o jugo desigual? Antes de eu continuar essa questão do Pentateuco, deixa eu conceitualizar o que é o jugo desigual. A palavra jugo representa um eixo de madeira que liga dois animais, e a eixo é colocado uma carroça ou um arado para ser puxado por bichos. O jugo é muito comum, principalmente você vê ainda jugo no interior do Nordeste ou no interior aqui do Centro-Oeste também, aquelas cidades de interior, você ainda que vê animal, uma carroça sendo puxada por animal, ou um arado lá nas plantações, que tem tração animal, você comumente ainda vai ver um jugo. As pessoas da cidade, principalmente talvez as mais novas, não tenham, talvez nunca tenham visto o jugo. Então, para facilitar a visualização, eu trouxe uma foto nessa manhã para te mostrar o que é um jugo. O jugo é exatamente essa estrutura aqui, que vai unir dois bichos, e eles vão ser então usados para puxar uma carroça ou para fazer a tração do arado. E aí essa é exatamente essa estrutura, onde você liga um animal desse lado e o outro animal deste lado aqui, e eles precisam andar de maneira cadenciada, ter a mesma força, ter o mesmo tamanho. Por quê? Porque senão o jugo aqui, ele é quebrado, ele é destroçado, ou o animal mais fraco aqui, normalmente ele vai ser prejudicado. Então, tendo visto isso, aí eu entro, então, retorno na questão que eu estava falando, porque Moisés foi a primeira pessoa na Bíblia que tratou a questão do jugo. Lá no Levítico, que a gente considera o livro da lei, é o terceiro livro do cânon bíblico, no capítulo 19, mais precisamente no verso 19, Deus dá uma orientação clara para que o povo não misturasse sementes diferentes. E por que disso? Porque todas as vezes que misturavam sementes diferentes, dava problema. E é interessante a gente observar que Deus, os elementos da natureza, coisas simples e básicas,
da condição humana para nos trazer o quê? Para nos trazer princípios espirituais. Então, este é o grande cerne da palavra de Deus, nos trazer princípios espirituais para que eu e você possamos andar segundo a direção de Deus e fazer a sua vontade. O fato então de não misturar coisas diferentes é um princípio espiritual que Deus coloca para o seu povo desde que ele começou a andar na face da terra. Então, desde que o homem começou a fazer os seus relacionamentos e desde que o homem começou a fazer então os seus negócios entre povos, Deus trouxe o que? Princípios espirituais para que o homem pudesse observar a importância de quê? De não se colocar em julgo desigual. Um outro livro, o segundo livro que fica bem claro que Deus vai tratar essa questão do julgo desigual é o livro de Deuteronômio. E o Deuteronômio, na verdade, o que ele vai fazer? O Deuteronômio ele vai fazer um compilado, uma ratificação de toda a lei que foi exposta lá no livro de Êxodo, no livro de Levítico, no livro de Números e no livro de Levítico. E aí Deuteronômio, no capítulo 22, verso 10, Deus vai dar a seguinte orientação. Eu queria te convidar a você marcar aí na sua Bíblia, marca aí em 2 Coríntios e abre rapidinho em Deuteronômio 22, e se você não puder abrir, pelo menos me acompanha aqui na leitura, porque eu já tinha marcado a minha aqui para facilitar a vida. Então vamos lá, Deuteronômio 22, no verso 10 que eu falei, não é? Diz assim, olha, Moisés escreveu, inspirado por Deus, dizendo assim, o verso 10 do Deuteronômio 22: não lavrarás, né? Está falando de lavrar a terra, não lavrarás conjunta de boi e jumento. Deus está dizendo o seguinte: olha, quando vocês forem lavrar a terra, não pode colocar no jugo, no mesmo jugo, um boi e um jumento. E por quê? Porque Deus sabia que se colocasse os dois, primeiro, eles não iam fazer o trabalho da forma como estava sendo previsto para ser feito, e segundo, provavelmente o jumento, que era um animal mais frágil do que o boi, ele sofreria, né? Ele tem uma estrutura mais fraca, ele tem uma complexão física mais fraca, e aí ele acabaria se machucando se o povo então colocasse o boi e o jumento, para os dois mesmo, no mesmo jugo para lavar a terra. E aí qual é a orientação então? Que se colocasse ou um jumento, ou um boi e um boi, de tal sorte então que os dois pudessem fazer o trabalho da mesma forma. Por quê? Porque haveria uma conexão correta entre esses dois animais. Assim então, Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, e como Paulo diz para mim e para você nesta manhã, que aquilo que os falsos mestres estavam ensinando era totalmente incompatível. Se você já vem acompanhando as nossas aulas desde o início, nós vimos claramente, os falsos mestres adentraram ali na igreja de Corinto e começaram a ensinar um monte de coisa errada para eles. Começaram a falar a respeito da lei de Moisés, que eles tinham que seguir a lei de Moisés, que eles só poderiam ser salvos se seguissem a lei de Moisés. E aí Paulo está falando para eles: olha, não se coloque em julgo desigual com essa turma. Por quê? Porque eles vão contra tudo que está ligado à doutrina da graça, à doutrina da justiça em Cristo, à doutrina da redenção e à doutrina da salvação. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, se vocês se colocarem em julgo desigual com essa turma aí, vocês vão se dar mal. Por quê? Porque vocês vão estar voltando para comportamentos antigos, vocês vão estar voltando para a antiga aliança, e vocês agora já não estão mais debaixo do jugo da lei. Por quê? Porque agora vocês são salvos pela graça. Terceiro ponto, Paulo vai reforçar, para reforçar o que Paulo quer inculcar nas mentes da igreja de Corinto. Ele vai lançar uma série de perguntas. As perguntas aqui vão ser usadas para levar a igreja de Corinto à reflexão. Então o que Paulo faz? Paulo, numa forma brilhante da ação do Espírito Santo de Deus, inspirado por Deus, ele começa ali naquele momento usar perguntas
que vão exatamente colocando uma comparação para mostrar se é viável o que a igreja caminhar em julgo desigual. Então eu queria chamar a atenção de você de cada uma dessas perguntas, porque ele começa dizendo assim, qual sociedade existe entre a justiça e a iniquidade? Então a primeira pergunta que Paulo vai, porque Paulo ele começa dizendo para não se colocar em julgo desigual, a igreja não se colocar em julgo desigual, mas depois ele leva então a igreja o quê? A pensar, a igreja a refletir no seu comportamento. E aí ele começa o vídeo, eu quero que vocês me respondam, qual é a sociedade, ou seja, qual é o elo, qual é a ligação que pode existir entre a justiça ou a iniquidade? Ou seja, como pode ter associação entre aquilo que os falsos mestres estavam ensinando, como eu falei, a velha aliança, que nós já vimos isso em algumas aulas, né? E o que Paulo fala pela salvação da graça. E é interessante, se você for observar lá no hebraico, no original lá da palavra iniquidade, a palavra iniquidade significa ilegalidade, a palavra iniquidade significa aquilo que está errado. Então Paulo está dizendo o seguinte, olha, como é que vocês conseguem associar o que é justo, o que é correto, com aquilo que é incorreto? Como é que vocês podem associar aquilo que é legal, porque a justiça de Deus foi feita em Cristo, né? E somos salvos por meio da graça? E aí Paulo está dizendo, como é que vocês podem associar esses princípios com a lei de Moisés, que ainda continua fazendo sacrifícios animais? Então assim, e Paulo levando eles a pensar, e aí ele prossegue. Então qual é a justiça? Nenhuma. Paulo continua dizendo, que comunhão pode haver entre luz e trevas? E Paulo está dizendo então assim, como é que pode aquilo que está ligado à luz se acordar ou acordar com aquilo que está ligado a trevas? Qual é a comunhão que pode haver entre a luz e as trevas? Nenhuma. Até Deus, quando estava fazendo o mundo, se você for ver lá o livro de Gênesis, no primeiro capítulo, é muito claro, Deus fez separação entre a luz e as trevas. Por quê? Porque elas não podem se misturar, não há comunhão entre elas, não tem como as duas andarem juntas e dar certo. Então, ou uma vai prevalecer, ou a outra vai prevalecer, mas andar juntas é impossível. Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Eu botei Belial ali porque tem umas versões mais antigas que ela trata exatamente como essa expressão de Belial, mas o texto, por exemplo, nessa manhã que eu li, ele usa com o maligno. Então a pergunta aqui, olha, qual é a harmonia? Qual é a harmonia que pode existir entre Cristo e o maligno? E aí, olha que interessante, o termo harmonia, no original, lá no grego, ele refere-se a uma sinfonia, ou seja, o equilíbrio que existe entre os sons, porque numa sinfonia, os muitos instrumentos que estão presentes e que fazem parte dessa sinfonia, eles tocam com o mesmo propósito. Eu achei isso aqui fantástico, isso aqui é brilhante. Paulo está dizendo o seguinte, qual é a harmonia que pode ter entre Cristo e Belial, entre Cristo e o maligno? Aí aquela coisa, você consegue, por exemplo, ver numa orquestra sinfônica Jesus tocando de um lado e o diabo tocando do outro, e de tal sorte que eles fazem ali uma grande sinfonia? É impossível, é impraticável, não tem como nós pensarmos isso. E é isso que Paulo está chamando a atenção. Paulo está dizendo, olha, não se coloque em julgo desigual, não se coloque dentro ou aceite para a vida de vocês isso que os falsos mestres estão ensinando. Por quê? Porque isso vai contra aquilo que Deus tem ensinado para vocês por meio da minha vida. É isso que Paulo está chamando a atenção, chamou a atenção da igreja de Corinto, e que certamente chama a minha atenção e a sua atenção nessa manhã. Paulo está dizendo o seguinte, olha, se você quer servir a Deus, você então precisa andar conforme a orientação dele. Não dá para você servir a Deus, ou Cristo, que é o Filho de Deus, ou servir o maligno. Você tem que fazer uma escolha, ou você joga a favor do maligno, ou joga a favor de Deus. Não dá para jogar nos dois times. Paulo então diz qual a
descrente. E aí ele prossegue, porque está no mesmo assunto. Qual a ligação entre o santuário de Deus e os ídolos? E como nós falamos no início, quando você vê cada uma dessas perguntas, você vê que a resposta é só uma. Só existe uma resposta. E a resposta é nenhuma. Nenhuma. Não há como ter sociedade entre a justiça e a iniquidade, não há como ter comunhão de luz com trevas, não tem como haver harmonia entre Cristo e o maligno, o Cristo Belial, e não há como haver união entre um crente e um descrente, ou ligação entre o santuário de Deus e os ídolos, porque Paulo vai dizer que atrás de todo ídolo, que na verdade existe, é um demônio. Então, Paulo é categórico a eles quando trata da questão do jugo desigual, dizendo que aquilo que os falsos mestres então estavam destacando era totalmente, olha aqui o tamanho que eu botei aqui, ó, totalmente incompatível com o cristianismo. Isso é muito importante nos dias de hoje. Por quê? Porque nós percebemos que nesta era que nós vivemos do politicamente correto, e muitas vezes eu gosto de batizar o politicamente correto como politicamente chato, né? Porque assim, às vezes você não pode falar absolutamente nada que já é taxado, que você está sendo preconceituoso, que você está sendo discriminatório, etc. Então, ou seja, dentro do mundo politicamente correto, que é o que está mais em voga aí atualmente, eu quero te dizer nessa manhã que, segundo o preceito bíblico, segundo o texto bíblico que nós estamos lendo, ou você está com Deus, ou você não está com Deus, ou você está com Jesus Cristo, ou você está com o mundo, ou você faz parte do plano de Deus e você tem habitando em você o Espírito Santo de Deus, ou você não faz parte da família de Deus. É isso que Paulo mostra claramente quando ele vai colocando. E isso é muito importante, por quê? Porque você precisa fazer uma escolha na sua vida. Você precisa definir na sua vida quem você vai servir. Você vai servir a Deus ou vai servir o mundo? Você vai servir a Deus ou vai servir o diabo? Você vai servir a Deus ou vai servir a sua carne? Por quê? Porque essas coisas que eu falei são contraditórias a quem Deus é, ao caráter de Deus. O mundo, a carne e o diabo, eles jogam sempre contra a tudo aquilo que está ligado a Deus. E é por isso então que Paulo aborda essa questão do jugo desigual, trazendo então a questão do ensino dos falsos mestres. E esses falsos mestres, eles estão presentes no nosso século hoje, falando aos quatro ventos, escrevendo vários livros, e as pessoas muitas vezes têm seguido esses mestres. E nesta manhã, por meio desta aula, Deus traz para que você pense, Deus traz à luz o ensinamento bíblico para que você possa fazer uma reflexão de quem você vai servir, de quem você vai continuar servindo. Por quê? Porque isso vai definir o seu destino final. Continuando, Paulo vai abordar aqui dizendo o seguinte: Paulo mostra que a igreja então é a continuação da promessa feita por Deus a Israel. Volte lá em 2 Coríntios, lá no capítulo 6, Paulo vai usar um texto a partir do verso 16, que diz assim: porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Então Paulo está dizendo o seguinte, que ele mostra que a igreja é a continuação do plano de Deus que nasceu no Éden. Aí o plano nasce no Éden, passa por toda a lei de Moisés, passa pelos profetas, vem com a concretização da chegada de Cristo na terra, Cristo crucificado, ressuscitado ao terceiro dia, a igreja, a primeira igreja, sendo gerada em Atos dos Apóstolos, até chegar nos dias de hoje.
Então, daqui ó, mais uma vez, Paulo destaca que a velha aliança serviu apenas para pré-anunciar a aliança que viria, aqui faltou um vizinho, viria de forma definitiva, onde? Na nova aliança com Jesus Cristo. Mas Paulo também destaca mais ainda. Paulo vai dizer o seguinte, olha, Paulo chama a igreja de Corinto a tomar uma atitude. Eu achei engraçado porque eu meio que fiz isso com você aí que está me assistindo há alguns minutos atrás, né? Dizendo o seguinte, olha, você precisa tomar uma atitude. E Paulo mostra para eles aqui também, usando um texto que está lá em Levítico, no capítulo 26, os versículos 11 e 12, depois você pode conferir aí na sua Bíblia, Levítico capítulo 26, versos 11 e 12, Paulo chama a turma, Paulo chama a igreja de Corinto a quê? A se santificar, a se separar, a se colocar em santidade diante do Senhor. E aí Paulo então vai dar algumas pequenas orientações, quais sejam: a igreja precisa sair do meio desses falsos mestres. Então, para você que está me assistindo aí nessa manhã, nós somos a igreja do Senhor. Se você professa o nome de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é a igreja do Senhor. Se você está ouvindo falso mestre, falso profeta, falso apóstolo, falsas doutrinas, uma falsa pregação, muito cuidado, saia do meio dessas pessoas. Por quê? Porque um pouco de fermento faz o quê? Leveda a massa inteira. Então você tem que tomar cuidado, porque isso é julgo desigual e pode acabar prejudicando a sua vida. A segunda coisa que Paulo destaca aqui, chamando a igreja de Corinto a tomar uma atitude, e a mim e a você também tomarmos uma atitude, é que a igreja precisa se separar dos conceitos dos falsos mestres. E como eu já falei em outras aulas, temos que tomar cuidado, porque os falsos mestres, muitas vezes eles não vêm como uma mentira propriamente dita, mas vêm com uma meia verdade. E uma meia verdade também se torna uma mentira. Por quê? Porque Deus é plena verdade. Deus não tem sombra de variação nele. Deus é pleno, Deus é absoluto. Então Deus é a verdade. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. João 14, versículo 6. E a igreja precisa ser pura e imaculada. A igreja precisa ser pura e sem mácula. Não toqueis em coisa impura. Paulo está dizendo o seguinte, olha, não se misture com esse pessoal, não se junte a eles. Por quê? Porque isso vai prejudicar a caminhada de vocês, isso vai prejudicar a fé de vocês, isso vai trazer confusão na vida de vocês, como muitas vezes nós temos visto isso nos dias atuais, não é mesmo? Hoje em dia nós temos muitas pessoas se levantando e dizendo que estão falando da parte de Deus, mas a Bíblia Sagrada é muito clara, que só existe um Deus e só um Senhor, que é o Pai de nosso Jesus Cristo. Então, Ele nos deixou uma orientação nesta palavra, esta palavra que é sagrada, esta palavra que é santa, esta palavra que é a revelação do Deus vivo. E por fim, o último ponto aqui da nossa aula dessa manhã, o sexto ponto, existe uma promessa quando a igreja se coloca em posição diante de Deus. Quer ver uma coisa? Vamos aqui para a gente fechar o texto dessa manhã. Está aqui, Paulo dizendo, versículo 18, Deus falando: serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Deus está dizendo o seguinte: olha, se vocês seguirem as minhas orientações, se vocês seguirem os meus mandamentos, se vocês se colocarem no meu temor, se vocês se colocarem em santidade diante de mim, se vocês não se colocarem em julgo desigual, vocês serão sim filhos da promessa, vocês serão meus filhos. Está aqui, a promessa é identificada pelo próprio Deus com a sua descendência, e Deus nos trata o quê? Como filhos e filhas. E aí, vou fazer só um parênteses aqui que me vem à mente agora. Muitas vezes as pessoas falam assim: mas eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Cuidado, porque
segundo os preceitos bíblicos e segundo o que nós estamos vendo nesta manhã, segundo o texto bíblico que nós acabamos de ler e segundo o que o verso 18 desse texto destaca, só é filho de Deus quem tem aliança com Ele. Só é filho de Deus aquele que é reconhecido por Ele como filho. Então, não basta só dizer, sou filho de Deus. É preciso ser visto por Deus como filho. Porque Paulo, usando o texto de Levítico, ele destaca que vocês então terão a Deus como vosso Pai, e Ele vos chamará de vossos filhos. E esta aliança, como nós vimos anteriormente, ela se firma, ela se fundamenta, ela se concretiza, ela se solidifica na figura do Filho amado de Deus, que é Jesus Cristo. E para terminarmos então, para nós concluirmos essa aula dessa manhã, eu não sei quanto a você, mas aqui passou muito rápido. Mas aqui, para a gente fechar essa aula dessa manhã, eu trago então 3 pontos para nós fazermos a nossa conclusão. Primeiro deles, Paulo então vai alertar a igreja de Corinto sobre as implicações de um jugo desigual, como ele alerta a minha vida e a sua vida. Então, para você que me assiste nessa manhã, verifique a sua vida, verifique se não há presença de jugo desigual na sua vida, nos seus relacionamentos, sejam eles pessoais ou profissionais, e faça um concerto com Deus nessa manhã. O segundo ponto aqui, a igreja precisa tomar uma atitude e buscar o processo de santificação diariamente. Todos os dias precisamos verificar as nossas vidas e ver como nós estamos, o que? De acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. E para fecharmos, quando tomamos um posicionamento e passamos a viver segundo o que Deus quer para as nossas vidas, olha só, quando tomamos um posicionamento, lembra que eu falei lá atrás? Atitude. Quando tomamos uma atitude e começamos então a nos comportar, a agir como Deus quer que nós nos comportemos, como Deus quer ou Ele nos orienta que a gente deve viver, Deus realmente se torna o nosso Pai e, por consequência, nós nos tornamos seus filhos. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que Deus tenha falado ao seu coração nessa manhã. Essa é uma aula de extrema importância, essa é uma aula que envolve muitos princípios espirituais, mas ela envolve principalmente, se você quer uma maior comunhão com Deus, verifique aquilo que tem te separado da presença dEle. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus, e um grande abraço.